E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política, psicanálise e a errâncias que atravessem de quaisquer maneiras esses temas que são linhas mestras, né, desse canal. Eu queria tratar hoje de um assunto, então não de um livro, nem de um conceito, nem de um autor, mas de um assunto. Esse assunto diz respeito a dois conceitos, que são conceitos muito importantes para mim e que pautam uma parte importante do que eu faço em termos de pesquisa, escrita e praxis, né, no geral. Que são os conceitos de autoridade e de influência. Desde que eu comecei a trabalhar com pesquisa em 2010, eu me ocupo em alguma medida desses temas. Autoridade não diretamente, né? Inicialmente eu estava pesquisando autorização, mas, bom, foi relativamente rápido para eu perceber que a autorização é um subtema do tema maior, a autoridade. Então, eu me preocupo com a maneira como, na comunidade psicanalítica, se constituem figuras de influência e modos de exercício de autoria e de autoridade. E esses elementos, eles estão muito diretamente vinculados, na minha experiência e nos meus interesses, à problemática da autonomia. Isso tem a ver com um interlocutor privilegiado, né, na minha trajetória de pesquisa no mestrado e que foi uma referência de bastidores aí em outros momentos, que é o Winnicott. O Jacques Lacan, que é um outro psicanalista francês, basicamente contemporâneo ao Winnicott, ele pensou bastante a problemática da autorização e a problemática da autoridade e a problemática do poder, a partir de outras pistas, né? No Winnicott é muito evidente a forma como a problemática da autoridade, a problemática da influência só se oferecem como um problema para o Winnicott na medida em que dizem respeito à problemática da busca por autonomia. Então, para o Winnicott não seria uma questão particularmente relevante como alguém se torna influente. A problemática principal para ele seria como alguém é influenciado e o que fazer com essa influência. Para o Winnicott, da mesma maneira, não seria uma problemática particularmente relevante como alguém pode acumular autoridade, ou como alguém pode exercer autoridade sobre terceiros. Mas é um problema decisivo para ele a maneira como alguém pode conquistar autonomia em meio a figuras de autoridade. Então, no Winnicott, o elemento central seria a busca por autonomia, na prática. E nesse aspecto em particular, a trajetória do Winnicott acabou sendo relevante para mim. Né? Na minha pesquisa de mestrado, que foi depois o primeiro livro que eu publiquei, né, que chama Autorização e Angústia de Influência em Winnicott, tanto a dissertação de mestrado, que está disponível no portal de teses da USP, quanto o livro que eu publiquei depois, que é uma versão, né, revisada, editada, que saiu primeiro pela Casa do Psicólogo e agora está pela editora Artesã, em Belo Horizonte, que é de Belo Horizonte, né? Nesse trabalho, então voltando, né? Nesse trabalho, a minha preocupação, o motivo pelo qual eu me aproximei do Winnicott era a forma como esses elementos se articulavam na trajetória dele. E aí eu estava então tomando ele, numa certa medida, como uma referência teórica, mas eu estava tomando ele como caso. Então é um estudo sobre o caso Winnicott no que diz respeito às problemáticas da autorização e da angústia de influência. E isso foi significativo para mim, porque na trajetória do Winnicott se articulam de maneira muito orgânica as considerações teóricas no que diz respeito à busca por autonomia em meio a figuras de autoridade e a modos de exercício de influência que vão ser, às vezes, opressores, às vezes vão ser balizas de referência contra a qual alguém vai se bater e contra a qual alguém vai se constituir e a partir da qual alguém vai desenhar para si pontos de fuga, né? Então, no Winnicott, isso é um elemento importante de teorização, de reflexão sistemática, mas claramente isso está referenciado a uma necessidade singular, pessoal, do que seria a pessoa Winnicott, que eu obviamente não conheci, então eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso, mas parece muito claro que essas coisas se relacionam. E o lance é que me parece claro que esse ponto foi decisivo, né, para a minha aproximação desse tema e dessa demarcha, assim, né, dessa eleição desse autor de referência, tanto como referencial teórico quanto como caso,
Porque eu acho que isso dialoga com uma problemática que é relevante para mim também. Então, para mim, é relevante essa problemática da busca por autonomia em meio a figuras de influência e a figuras de autoridade. E eu escolhi falar desse tema agora porque isso tem aparecido para mim de um ângulo inusitado, assim, nos últimos tempos, assim, que eu tenho pensado bastante, que é essa problemática de pessoas que eventualmente me dão notícia de que eu me constituí para elas como uma figura de influência diferencial ou para as quais eu teria sido uma figura de autoridade, ou eu seria uma figura de autoridade. E essas coisas têm sido ditas para mim até agora, né, em termos de elogio, né, a título de elogio, como se fossem, né, sinais de gratidão ou de reconhecimento, sei lá. Mas é uma problemática sensível para mim. Porque, bom, primeiro, né, tem um certo tabu de falar disso e porque existe um risco, né, muito pronunciado de as pessoas entenderem isso como falta de modéstia da minha parte, como se o cara tá se achando falando que as pessoas acham ele uma autoridade. Que honestamente não me toca, eu não me sinto contemplado, assim. Eu não vejo, né, esse acontecimento como significativo de qualquer tipo de virtude particularmente acentuada em mim, né, enquanto pessoinha, né? São acontecimentos sociais, são pautados por circuitos de privilégio, por circunstâncias da vida, por caracteres de temperamento, né, traços de caráter. Então são muitas coisas, eu não vejo muito porquê tratar isso como se fosse meritório, né, do meu indivíduo ou qualquer coisa do gênero. Então tem esse elemento de tabu, por isso eu acho que o assunto é um pouco delicado por um certo ângulo, mas de verdade não me sinto, né, constrangido nesse sentido em particular. Mas tem uma outra questão que eu acho que é um pouco mais decisiva, né? Que é a paradoxalidade dessa questão, que é engraçado, sabe? Porque, por um lado, eu evidentemente me empenho bastante para conseguir produzir uma marca, seja pela minha voz, seja pela minha letra, seja pelo meu ensino, seja pela minha presença em circunstâncias sociais. Eu me empenho bastante para poder ter algum grau de pertinência e para ter algum tipo de contribuição em termos da transformação do que a gente tem hoje enquanto mundo em direção a alguma coisa que me pareça melhor enquanto mundo. Então eu tento contribuir nesse sentido. E nessa medida a gente poderia supor que é uma consequência natural, é um desdobramento natural que, se pessoas estão me reconhecendo como pertinente, né, isso, bom, quer dizer que alguma coisa está dando certo. E eu acho que faz sentido, numa certa medida. Mas eu acho que só numa certa medida e só até um certo ponto. E é por isso que eu quis comentar, né, disso aqui. Porque eu sei que tem muitas pessoas ao longo da história, eu sei que tem muitas pessoas contemporâneas a mim, né, vivendo nesse mesmo tempo e meio, que tem também reflexões altamente pertinentes e altamente relevantes e que, no entanto, talvez recebam menos ocasião de reconhecimento público ou privado das suas, né, virtudes e méritos ou do impacto potencial dos seus trabalhos. E então eu sinto que isso não seria, né, não seria bom tratar isso como sendo valoroso pelo valor de face, porque acho que a gente tem essas nuances, né? E por outro lado, tem essa dimensão que me toca, e aí volta todo o lance do Winnicott, tudo que eu fui falando no começo desse vídeo, que é um elemento traiçoeiro desse lugar. Porque uma coisa que certamente não me interessa é acabar descobrindo que eu me tornei uma figura de influência contra a qual os sujeitos eventualmente têm que se bater por se sentirem constrangidos por essa influência.
Tá? Tipo, ah, o Will falou tal coisa, então não pode fazer isso porque isso é diferente do que o Will falou. E se o Will falou, quer dizer que o cara sabe o que fala, então se ele tá falando aquilo ali é referência. E se você tá pensando diferente do que o cara que é referência falou, quer dizer que você tá pensando errado. Que, pô, pra mim, honestamente, morte horrível, assim, né? Eu comecei a estudar esses assuntos porque me interessava entender como esses mecanismos operam, na medida em que eles não me interessam, né? Na medida em que me interessa poder pensar formas de transpor esse tipo de constrangimento pautado pelo dictum, assim, né? Pautado pelo que foi posto ali, né? Em termos de dito. Então eu tenho, né, vários elementos que eu acho que são um pouco traço de estilo, de temperamento, de caráter, mas que são também sinais dessa trajetória. A minha relação com um arcabouço conceitual, por exemplo, né? O jargão que eu uso, ele não é diretamente submissível a nenhuma referência decisiva para mim. Eu não falo Foucaultês, eu não falo, né, esquizoanalitiquês, eu não falo freudês, não falo winnicottianês. O jargão que eu uso nos textos e nas comunicações, ele não fica dentro da esfera de influência de um determinado marco autoral canônico, justamente porque não me interessa replicar o potencial constrangedor que os marcos autorais canônicos trazem consigo enquanto acontecimentos sociológicos. Eu estaria de acordo com esse tipo de referenciação se isso fosse eficaz e pertinente. Então me parece que no escopo de um departamento de filosofia, por exemplo, ou no escopo de uma discussão estritamente conceitual ou teórica, me parece relevante que se mantenha observância quanto ao marco epistemológico, e se o marco epistemológico é pautado pelo autor, o marco autoral canônico de referência, que baliza a maneira como os agentes envolvidos, né, as pessoas que estão debatendo, sei lá, baliza a maneira como esses sujeitos navegam nesses campos que são, portanto, conceituais, epistemológicos. Acho que faz sentido nesse contexto. O lance é que no meio que eu circulo, que é um meio vinculado à praxis e à pertinência da psicanálise enquanto um dispositivo clínico, cultural, social e político, nesses contextos, a vinculação à performatividade dos marcos autorais canônicos serve sobretudo para fins de carteirada e exercício de influência. E aí então eu tenho esse modo de comunicação que ele tem a ver com esse tipo de interesse. Da evitação da replicação desse mesmo tipo de performance, né? E aí, por conta disso, eu tenho achado muito curioso esse lugar. Nas vezes em que eu sou convidado a ocupar esse lugar, né? Quando chega alguém e fala, pô, porque eu li teu livro e ele me ensinou blabas e agora eu sempre penso a partir das coordenadas que você ofereceu. Eu falo, caraca, mas você sempre pensa a partir das coordenadas que eu ofereci? Porra, sabe? E aí é engraçado, porque é paradoxal justamente, né? Na medida em que para mim tá claro que tudo que eu fiz em termos de produção tem a ver com a abertura de espaços de trabalho dialógico e trabalho de militância também, né? De transformação do mundo que tá aí, em benefício de modos mais abertos, mais arejados, mais inclusivos de operar, talvez pudesse ser algo a se celebrar, né? Pô, que massa, tem mais gente que tá ali, né? Assim, com o facão tentando abrir caminho no meio da mata, na mesma direção que eu, vindo do mesmo lugar e indo na mesma direção que eu. O lance é que eu acho que isso não é garantido, né? Porque é bem possível que eu acabe me tornando um representante desses temas que me interessou criticar para começo de carreira. Eventualmente eu passei a fazer outras coisas que não criticar, porque acho que, sei lá, tem coisas mais interessantes do que crítica para fazer. Mas né, eu comecei com esse interesse. E aí eu acho que seria curioso, e acho que é um pouco amargo para mim entender que numa certa medida eu não tenho como evitar o risco de me descobrir tendo me tornado um representante desse tipo de fenômeno, né? E é isso, é um paradoxo que não me parece possível de ser resolvido do ponto de vista do que está ao meu alcance, porque eu, enquanto autor, né, de ditos ou de ocasiões de transmissão ou de textos que eu produzi, pus para rodar por aí,
não me parece estar ao meu alcance determinar o que pode ou não pode a partir deles, ou com eles, ou contra eles, ou em função deles. Né? Então, uma vez que essas coisas estão rodando o mundo, elas são do mundo e vamos ver o que acontece. Né? Mas é algo curioso. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que tem um papel paradoxal que eu tenho desempenhado de vez em quando. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, por conta de uma troca muito rápida que aconteceu num evento que eu estava nesse final de semana passado, em que rolou justamente isso, né? Que eu mencionei ali de passagem, que eu não tenho interesse de me tornar uma celebridade, ou uma referência, ou um ícone, ou qualquer coisa do gênero. E aí alguém tirou sarro, né? Até parece, é o cara aí, convidado para estar no evento, tá ali no palquinho com o microfone, 40 minutos de fala e não quer ser referência? Pô, quem disse? E, pô, disse eu não tenho esse interesse de verdade. O que não significa que eu não reconheça que isso em alguma medida acaba acontecendo, né? Mas eu acho que é um problema interessante, sabe? É um problema interessante. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo. Eu não quero resolver esse problema, obviamente, e também não quero sair daqui com um pitch de coach, né? Olha, quando diante desse dilema, façam isso, né? Usem filtro solar, sei lá, não vou fazer nada desse sentido. Mas eu quis compartilhar a maneira como esse tema me interpela, porque é um assunto sensível para mim, é um assunto que me interessa, e eu acho importante a gente poder pensar juntos, então estou aqui compartilhando coordenadas da maneira como eu sou tocado por esse assunto. Nada mais que isso. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado aí pela companhia, pela paciência. Espero que tenha feito sentido para vocês, tenha interessado vocês, tenha feito vocês pensarem em coisas da vida de vocês, sei lá. Fiquem à vontade para comentar e a gente se fala e se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até!